Oi, gente, começando o podcast Bastidores aqui pra gente analisar mais um episódio da série The Chosen de uma forma, assim, muito especial. A gente sempre teve convidados muito especiais, porque a ideia é que seja realmente uma roda de conversa entre amigos, a gente analisando questões teológicas, questões bíblicas, com questões comunicacionais também, ou seja, como que são utilizadas as técnicas da comunicação para pregar o evangelho. E aí a gente fala de iluminação, a gente fala de cenário, de enquadramento, de figurino, tudo que é utilizado para comunicar uma mensagem, né? Para levar uma sensação, para levar uma ideia. Nesse caso aqui, para levar a mensagem bíblica. E a gente sempre fala que The Chosen não é a Bíblia, né? A gente gosta de falar que é uma espécie de sermão, né? Você vai ver a gente falando aqui várias vezes. Não é a Bíblia, mas é baseado no contexto bíblico. E aí, gente, além da sua companhia, Moisa, a gente sempre teve boas companhias aqui na mesa, Com né? certeza. Mas hoje parece que essa equipe é mais especial. Hoje tá bem especial, Bia. Na verdade, sim, eu tô meio me sentindo fora da caixa, porque eu sou o único não jornalista nessa mesa aqui. Não tinha olhado por esse ângulo. Olha só. Obrigado, vai ser um prazer. A gente tá discutindo, esse episódio 6 é maravilhoso, né? A gente sempre fala que é fã e a gente vai repetir isso sempre. A gente tem procurado sinônimos para maravilhoso, para fantástico, para indescritível, né? Porque é isso mesmo. Enfim, eu quero apresentar aqui meus amigos, a amiga Damares, que é jornalista, né, amiga? Mas está atuando como produtora audiovisual, é isso? Exatamente, eu sou jornalista por formação e produtora audiovisual, e inclusive produtora desse produto maravilhoso. Sim, gente, ela é a responsável Exato. por todos os comentáriozinhos, né? Quando a gente lembra de alguma coisa, alguma sacada. Antes da gente gravar, a Damares para aqui na frente da mesa, em pezinho, tá? Depois a gente pode pôr umas imagens dos bastidores, né? E aí ela fala, gente, lembra disso, lembra daquilo, lembra daquele outro. Sempre assim, muito envolvida, porque ela é apaixonada, né, Damares, por essa série. Eu sou apaixonada por Jesus e a maneira com a qual The Chosen trouxe ele pra a nossa realidade, pra realidade de quem não conhece Jesus, assim, me brilha os olhos todas as vezes. Então eu sou fã de carteirinha, assim, dito e feito, de frente pra trás, de trás pra frente. Obrigada, Dama, por estar aqui com a gente, né? Demorou, mas eu cheguei. Demorou. E também temos aqui a honra de Paulo Sérgio, vulgo Paulinho. Obrigado, Paulinho. Paulinho é nosso assessor de imprensa, jornalista por formação também. E o que mais você faz aqui pra gente, Paulinho? Conta pra gente. O que você não faz, né? O que você não faz? É quase isso. Tem muita Bastante coisa, né? A né? gente até brinca, né? Que hoje o assessor de comunicação, ele é um multitarefa. Porque você tem que fazer muita coisa. Sim. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria, Betina, Moisa, Damares, sempre trabalhando aí muito para a produção desse material. E na assessoria de comunicação hoje eu atuo, né, fazendo com que as notícias da igreja, aquelas boas notícias, alcancem os veículos de comunicação, tanto lá fora como também os veículos de comunicação da própria igreja. Então a gente sempre está ali pensando em estratégias comunicacionais para proclamar o evangelho. Perfeito, perfeito. E aí, gente, essa equipe, parte da equipe da União Sul-Brasileira, equipe de mídia de comunicação, que está à frente aí, né, das iniciativas, do desenvolvimento de projetos e coisas que chegam lá na igreja, além das notícias, né, os projetos, as artes, os vídeos, os materiais, essa parte da equipe tá aqui com vocês hoje. E aí, eu quero fazer assim, Moisa, ó. Eu quero pegar esse lugar aqui e entregar assim, ó. Damares, vamos lá. Por onde a gente começa? Analisando The Chosen. Ai, gente, esse episódio, assim como todos, né, que eu sou muito suspeito pra falar, ele é maravilhoso. Ele traz vários núcleos diferentes, com pontos de vista diferentes da mesma pessoa que é Jesus. Então, ele já começa trazendo um personagem que não é necessário pra nossa história, assim. A Bíblia faz muito isso, The Chosen também faz muito isso, de contar uma história com personagens, assim, que não são relevantes, entre aspas. Então ele começa já mostrando um leproso tentando viver e tentando ganhar a vida dele. Sobreviver, exatamente. E ele é excluído da sociedade, muito por medo, porque ninguém queria ficar doente. E também, principalmente por preconceito, porque o medo, ele normalmente acarreta e causa o preconceito. E aí, a gente começa com essa cena que contextualiza um episódio que logo depois ele vem e mostra algo meio que diferente. Então, a gente chega, conhece o leproso, depois é uma cena completamente diferente. A gente tá com a situação de Nicodemos, de Mateus. São todos eles impactados pela presença de Jesus. E o que mais me chama a atenção nesse primeiro momento é como
a série, ela deixa bem claro o preconceito que a sociedade tinha para com os leprosos e para com as pessoas que fossem diferentes do que eles imaginavam como correto. E como, posteriormente, vem Jesus e aí ele abraça todo mundo que a sociedade exclui. Isso é Sem perfeito, exceção. Sim. né? Vamos fazer uma pausa aqui, já vamos comentar sobre essa questão que a Damares trouxe pra gente, né? O leproso, ele se esconde embaixo daquelas roupas todas, né, Paulinho? Pra não mostrar as feridas da lepra. Uhum. Vamos imaginar que a lepra é o pecado, ok? A gente se esconde, né, atrás de roupas, de posições, de máscaras, pra gente não mostrar o nosso passado, os nossos pecados, enfim. E daí a gente é aceito. Quando as pessoas não percebem quem de fato a gente é, ou o que de fato a gente fez, Paulinho. Mas daí, quando a manga sobe assim, que eles veem a manchinha do pecado, eles falam, uau, você fez isso? Não, 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 vai pra longe de mim. Isso acontece o tempo todo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos. Como é que a gente lida com isso? Vocês viram que eu saí do roteiro aqui. Olha, eu acho impressionante essa parte que o leproso tá ali chegando com Jesus, naquele momento que Jesus tá ali com os discípulos, e daqui a pouco chega aquele leproso. Ou seja, quem falou para aquele leproso foi a irmã dele. A irmã dele estava naquela festa de casamento, viu aquele milagre que Jesus fez, Aham. né? Tinha água e daqui a pouco aquela água vira vinho. E aquele impacto daquele milagre foi tão grandioso na vida da irmã daquele leproso que ela compartilhou com aquele rapaz, né? Com aquele irmão. Daí ele foi lá e daqui a pouco ele fala assim, ele vai procurar Jesus, né? Sim. Vai procurar Jesus porque ele sabia que Jesus poderia transformar a vida dele naquele momento. E inclusive os discípulos, quando ele chega ali, eles ficam, mas tem certeza que você vai chegar perto desse leproso justamente por aquilo que a Damares falou, Acabou o de falar pra preconceito gente. da sociedade que existia naquele momento. E a gente age constantemente assim. Sim. Exatamente como aquele... Era um comerciante, Damares, que o leproso chegou, né, pra vender as ferramentas? É como se fosse tipo uma casa de penhores. E aí Exato, ele foi vender o que ele exato. tinha pra poder sobreviver. Então ele deu tipo assim, o último suspiro financeiro que ele tinha pra conseguir sair daquela De repente, situação. comprar comida, né? Com certeza, era pra tentar sobreviver de alguma maneira, porque ele até fala que aquelas ferramentas eram tudo que pra ele tinha, tudo que ele ele pra tinha. ele. Tudo que ele tinha. E ele tava disposto a dar tudo que ele tinha pelo mínimo brilho de esperança que ele tivesse. E é interessante que quando ele, de fato, depois ele encontra Jesus, ali os discípulos, eles conversam um pouco sobre as dificuldades do ministério, porque eles não pensavam, não é que não pensaram, mas eles não levaram em consideração que talvez eles fossem passar fome, que dar bolha no pé de caminhar milhões de quilômetros, e essas coisas assim, e eles contam um pouco de como que era a vida deles antes, e como que eles encontraram Jesus. E aí, o leproso, ele encontra Jesus e ele vai, assim, todo dolorido, e ele vai, assim, com muito desespero atrás de Cristo. E eles fazem uma coisa, os discípulos fazem isso a Bíblia relata centenas de vezes, uma coisa que a gente faz e que eles fizeram durante, acho que todas as temporadas, que foram pouquíssimos momentos em que eles não tiveram esse comportamento. Que era quando alguém que eles julgavam muito pecador ou muito diferente ia para próximo de Jesus, ou qualquer pessoa que queria encontrar Jesus, que eles não julgavam a pessoa digna, eles brecavam essa ida. Sim. Não chega Então, perto. não chega perto do meu Deus. Eles faziam isso nesse momento, eles faziam isso depois, quando monta a multidão ali na casa do Zebedeu, de que, assim, você quer encontrar Jesus? Não tem espaço pra você agora. Você tá impuro, você não pode encontrar Jesus. Eles fazem isso lá na terceira temporada, quando eles encontram a Verônica, que é a mulher do fluxo de sangue. Ah, eu ouvi de Jesus, eu acho que ele pode fazer isso por mim, pode me salvar. E eles ficam assim, tá bom, eu vou orar pra você. E, sabe? Eu acho legal, assim, legal, né? Porque no caso da lepra, você até compreende, né? Porque ela é verdade, uma verdade. doença transmissível até hoje, né? Na época, então, que não existiam recursos, então você até compreende eles. Mas quando você para pra pensar que eles estavam ao lado do doador da vida, e que eles sabiam Eles quem ele era, conheciam, exatamente. daí você, opa, pera lá, até você entende o Sim. primeiro momento, mas depois não, né? Voltando a essa questão ali do comecinho do episódio, né? Eu imagino não, a gente se comporta tanto como o comerciante, Sim. né? E também como o leproso, né? Porque a lepra, quando ela vem para nossa realidade aqui, ela não vem apenas como uma questão de doença de saúde, ela vem como sendo o pecado, a representação do pecado, né? Sim. Então a gente se comporta tanto como o leproso, eu quero esconder as minhas feridas, quero esconder o meu pecado, para ver se eu consigo sobreviver Isso. aonde eu estou, para ver se eu consigo espaço,
né? Mas também como o comerciante. Não, eu tô vendo que você é pecadora, né? Você já fez isso ontem lá, então hoje não tem mais espaço aqui. E aí, uma coisa que a Lia, que é a nossa produtora aqui também maravilhosa, que esteve com a gente nos episódios anteriores, ela falou sobre o olhar de Jesus. Ah, lindo. Quando o leproso, né, ele se encontra com o olhar daquele comerciante, ele sente toda a reprovação, toda a exclusão, todo o afastamento das Uhum. pessoas. Mas quando ele se encontra com o olhar de Jesus, É. é algo assim sobrenatural, né? Sente como casa, assim, porque eu diria até que nesse episódio em específico, claro que em todos, mas o olhar de Jesus, em específico, é quase que um personagem por si só. Uhum. Porque ele dá vista mesmo, assim, ele dá visibilidade pra muita coisa. Então, ele tem esse momento que ele olha pro leproso, o leproso, ele sente em casa, ele se sente visto, e daí também, lá no final, no último segundo do episódio, quando ele olha pra Mateus. Aham. Pensei nisso. Aquele olhar foi tão profundo, Foi né? profundíssimo, Porque nossa. Jesus saindo ali com os discípulos e Mateus naquela expectativa, olhando, admirado sobre os milagres. E do achando que estava escondido, e Estava Jesus olhou escondido. justamente pra dizer, eu vejo E você. naquele momento Jesus olha aquele olhar profundo de acolhimento, de amor. Exatamente. Falando sobre o olhar ainda, agora eu me lembrei da hora que os filhos de Zebedeu chegam, Uhum. né? E a mãe deles olha pra Jesus. O olhar dela está fixo em Cristo. Uhum. E as coisas estão acontecendo ao redor e ela tá ali, ó. Ela fala com os filhos, ela cumprimenta, mas o olhar dela Olhar tá Não, muito fixo fixo. em exatamente. Jesus. E aí ela convida eles pra entrarem. E aí a gente vai pra um milagre, né? Um milagre, assim, maravilhoso, inclusive. Que qual que não é, né? Mas, assim, já, ainda falando sobre o olhar de Jesus, acho que um dos momentos que mais me dói, assim, nesse episódio, que eu chorei 100% dele, mas, assim, esse momento em específico, é quando os fariseus, eles aparecem, e aí, Shmuel, acho que ele até comenta, ele fala assim, ninguém pode fazer milagre se não tiver, tipo, com Deus, ou se não for Deus, assim mesmo, ninguém pode perdoar pecado se não for Deus. E aí, Jesus, ele vai e repete isso na cara dele, mostrando que ele ouviu, você mesmo, nem mesmo está perto, né, mostrando que o conhece. E aí, Jesus, ele faz o momento, ele faz a cura, ele faz o milagre, o que é um momento lindo, né, quando ele olha pra Tamara, ele fala, sua fé é linda. E aí, ele faz esse momento ali, que é maravilhoso. E a maioria das pessoas ali, elas entendem esse milagre como assim, eu estou em frente ao Filho de Deus. Eu Aham. entendi quem eu estou conhecendo. Eu conheci Jesus agora, porque esse milagre é um sinal de quem ele é. Mas Shmuel e os outros fariseus, até certo ponto, eles entendem e eles olham para aquilo e falam assim, isso aqui não pode ser de Deus. Então, na hora que Jesus, ele cura o paralítico, Uhum. ele olha pra Tamara e ele fala, sua fé é linda, nossa, que coisa linda. E ela fica assim, muito obrigada. E aí, ele olha pra Shmuel e Shmuel, ele começa a gritar, estão perturbando a paz aqui, chama os romanos. E ele causa ali todo um fuzuê. Esse olhar de Jesus pra Shmuel me quebrou. Porque ele olha como, tipo assim, cara, isso aqui era pra dar fruto. Você perdeu um momento que era pra ser crucial pra tua vida. Uhum. Esse momento era pra ser o nosso momento era pra ser o seu momento comigo, o nosso momento de conversão. Sim. E Shmuel, ele simplesmente não conseguiu. Ele não conseguiu olhar por detrás da sociedade. Ele não conseguiu olhar além disso. Ele apenas viu um Jesus, um filho de Deus, que era diferente do que ele imaginava. Que é inclusive o que Nicodemos até fala com ele, né? Sim. Que é aquela sim. frase maravilhosa que o Moisés, eu sei que ele gosta. Fala, Moisés, essa frase, então, pra gente já entrar nesse contexto aí. Uhum. Nicodemos, com tudo aquilo que a gente já fala, né, de tão querido que ele é, ele olha para Shmuel e fala, você colocaria Deus numa caixa? Chega a arrepiar, né? Porque você vê ali um fariseu já começando a expandir a sua visão do que pode ser o Messias, né? Enquanto o outro ainda é muito fechado para todo o tradicionalismo e para toda aquela instituição a qual ele tanto preza, e não tem problema você prezar pelas instituições, contando que você coloque Cristo acima delas. Perfeito isso. E aí, gente, eu queria entrar num outro contexto que traz o Pedro. Maravilhoso. Gente, sou apaixonada por Não tem como, né? Sim. Não tem como a gente não se apaixonar pelos Não tem. personagens que são Sim. apresentados ali, né? Ótimo. Um contexto que traz Pedro, porque a Damares acabou de falar pra gente, que eles estavam ali, eles viram Jesus fazer os milagres, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, né, o Todo-Poderoso, e aí, de repente, Pedro acredita que ele precisava proteger Jesus. Paulinho? Várias vezes, né? Inclusive, quando Jesus está ali se aproximando das pessoas, dos primeiros que se posiciona, quem que é? Aham. É Pedro. Pedro.
né? Porque ele o tempo todo ele quer proteger Jesus, inclusive quando ele estava lá, né? Junto com aquela multidão, com as pessoas na Exatamente. casa e tal. Uhum. Preciso proteger Jesus. Espera aí, o pessoal não pode ficar sabendo, os romanos não podem ficar sabendo, senão vão fazer alguma coisa contra Jesus, né? E é o tempo todo a gente vê esse personagem muito Protetor, assim. protetor, Ele chega a ser meio muito caricato, né? Ele fica- reativo, né? Ele sempre foi muito reativo, né? E é muito interessante porque acho que tem 2 momentos. Tem. Não sei se é nesse episódio, mas eu acho que é. É quando Jesus, ele chega pra ele e fala assim: ah, vai na frente, vai pra sua casa. Aí ele fala assim: ah, mas eu quero, tipo, eu vou levar eles, eu quero proteger os discípulos, né? Os nossos amigos aqui. E aí Jesus olha pra cara dele e fala assim: vai ter o seu momento. Fica tranquilo. Você vai precisar proteger uns algum momento, mas Sim. agora não é isso. E quando ele resolve. Ele tá ali ouvindo, coisa boa, coisa linda. E aí ele resolve, né? Volta pra skin de Pedro. E aí ele chama, acho que é André. Não tô lembrada. Não sei se é André, mas deve ser. Aí ele chama um outro discípulo e ele fala assim: não, porque vamos ver uma rota de saída aqui, porque daí vai que os romanos aparecem. Aí ele é tipo assim. Não precisa proteger, né? Foi assim, cara, você acha mesmo que ele não conseguiria lidar se alguém aparecesse? Sim, não, Gente, ele acabou de curar o leproso, ele acabou de fazer um milagre. Será que ele não consegue? Será que ele não conseguiria lidar com tudo isso? E aí ele fica assim: ah, eu sei, mas é porque ele me escolheu e, tipo, é meio que isso que eu sei fazer. Sim. E aí ele fala assim, cara, mas ele te chamou pra ser pescador de homens. Aí ele, mas o que que isso significa? Ele falou assim, não sei. A gente vai descobrir. Mas, exatamente, mas o ponto é que não é pra você estar protegendo ninguém. E aí Pedro meio que sai dessa skin de Pedro assim, ele fica, não, verdade, tá. E aí ele começa, é muito engraçado, porque ele chega na multidão e ele chega e fala assim, Paulinho, você viu, ele é maravilhoso, não é? Não, ele é sensacional, Aham. de verdade. E ele fica muito eufórico, porque depois ele grita pra Maria, ele fala assim, você acha que você acredita que a gente tá vivendo isso agora? E aí ela fala assim, cara, acredito. Então, isso, nesses momentos, a Lia comentou, inclusive, quando... A Lia, nossa produtora, ela comentou em um episódio que ela tava aqui, que a gente teve a oportunidade de visitar as terras bíblicas. E você indo pra lá ou não, independente qual que seja a sua realidade, mas quando você chega lá e aí você vê que Jerusalém é a mesma Jerusalém da época de Jesus, com as mesmas pedras, claro, com o seu crescimento ali, mas você olha pra aquilo e você fica assim, cara, existiram pessoas séculos atrás que viveram exatamente o que eu leio na Bíblia, e foi exatamente aqui. Então imagina o privilégio de você conseguir falar com Jesus todos os era um dias. privilégio muito De uma maneira do grande. mesmo jeito que eu tô falando com o Paulinho aqui, entendeu? Sim. Assim, numa proximidade, e o melhor de tudo é quando Maria ela responde e fala assim, sim, eu acredito. Porque ela já entendeu que ela é filha de Deus. Ela não precisava ficar se duvidando naquele momento, ela já tinha entendido quem que ela era. E eu acho assim que para a gente conseguir compreender a atitude dos discípulos e da sociedade da época, a gente precisa parar às vezes para refletir como era a realidade da época. Exatamente. Porque senão a gente tenta entender a palavra de Deus e até a análise ali do The Chosen Aham. através da nossa perspectiva do momento, daquilo que a gente está vivendo, de acordo com a cultura, da realidade do momento. E na época existia muita opressão, muita dificuldade. Por isso que o tempo todo a gente vê eles tentando de alguma forma proteger Jesus. Não, a gente não pode deixar as pessoas ficarem sabendo, porque senão esse ministério, quem sabe, vai terminar, não vai continuar. E havia dentro dessa opressão pessoas muito poderosas, aqueles soldados. Então as pessoas estavam de fato ali correndo o risco até mesmo de morte. Sim. Então era algo muito profundo, algo muito forte naquele momento na sociedade. Aí daqui a pouco chega alguém e começa a arrastar multidões. Vai na contramão. Sabe o que eu fiquei pensando também do ponto de vista comunicacional? É que hoje, no jornalismo, na comunicação, a gente percebe que as notícias espalham muito rápidas. Aham. Você tem o WhatsApp, você tem Instagram, diversas plataformas digitais. Na época não existia isso. Mas como que no boca a boca a notícia ela alcançava tantas pessoas de forma rápida? Porque a notícia era muito impactante. Era tão forte que as pessoas elas viam os milagres de Cristo, elas pensavam assim, a gente não pode guardar isso aqui. Sim. Nós precisamos compartilhar, porque ele cura, ele faz milagre. E a gente Ele vê, salva. e a gente vê o episódio correndo através disso, né? Você vê ali o leproso que veio porque ele ouviu da irmã que tava na festa do vinho. Daí a Tamar vê A cura do Havia leproso, cura, né? leproso ela lembra ali. do amigo, cara, é uma redezinha de rede conexão. também. Aí daqui a ali. pouco Isso é leva ali muito- o paralítico para descer naquele Isso. telhado tal, e outra, a fé que ela teve, né? Ela viu, Sim. claro, o milagre e ela compartilhou, né? Vamos levar o leproso lá porque esse cura. Deixa ele eu só faz fazer um adendo milagre. aqui pra essa cura aqui, puxar a
a sardinha pro lado do editor. Porque, assim, a gente sabe que essa primeira temporada ela foi feita na base da vaquinha, né? Com um Sim. orçamento baixíssimo ali, foi na O que empolgação. por si só já é um milagre, né? Essa é boa, né, Damares? E assim, e aquela cura do milagre, aquelas manchas do sim. braço e do peito Do dele, leproso. do leproso sumindo, aquilo assim, é muito. Visualmente é muito simples, ainda mais pra gente que tá com a cabeça cheia de bem Marvel. Marvel, né? Marvelizada, né? Aham. Mas pra gente que trabalha com edição, a gente sabe que não é simples fazer o simples. Claro, claro. Então, assim, ainda mais com pouco orçamento. Então, você fazer aquilo de maneira crível, que você vê aquela mancha desaparecendo, cara, é incrível. É muito legal de ver. O capricho e o carinho deles ali. O E ser cuidado que eles ousado ao tiveram, né? mostrar, né? Exatamente. Porque eles podiam fazer uma escolha visual de talvez Sim. fazer uma representatividade, alguma coisa que Sim. representasse a cura, coisa que eles Sim. fazem depois e fazem muito bem. Mas eles foram ousados em querer Aham. mostrar aquilo ali. Perfeito. Eles podiam mostrar o antes e o depois, mas eles Isso. mostraram o Isso. antes, o durante e o depois. Isso. Exato, né? Exato. E eu queria trazer para um outro contexto agora, quando vocês falam da cura do paralítico, né? Uhum. Que as notícias voaram de boca em boca. Uhum. Né? Apesar da gente ter inúmeras plataformas hoje, as informações continuam voando de boca em boca. E algumas informações são totalmente distorcidas da realidade. E a gente vai alimentando e as coisas vão surgindo, né? Mas algumas são muito próximas da realidade. E foi o que a gente viu ali. Esse paralítico só pôde ser curado porque ele teve amigos que conviveram com Jesus, Perfeito. no caso Tamar, Exato. que estavam próximos de Jesus, que acreditaram em Jesus e que levaram ele para perto de Jesus. Então aí a gente começa a desenvolver um olhar um pouquinho mais crítico a respeito das nossas amizades. Com É? toda certeza. Será que os nossos amigos estão nos aproximando de Jesus? Será que as conversas que acontecem no nosso grupo de amigos são conversas que nos aproximam de Jesus? Ou nos aproximam do comportamento de Cristo? Ou daquilo que a Bíblia orienta? Ou são conversas e amigos que nos levam para longe? Se aquele paralítico tivesse amigos que gostassem, né, de criticar os outros, de meter o dedo na ferida e de falar mal, certamente ele não seria curado, porque eles não iam levá-lo para perto de Jesus. Não dá uma boa análise essa, Damares? Não, com certeza. A Bíblia é muito clara em dizer que o seu ambiente, ele influencia muito as suas escolhas. Mas ela também é muito clara em dizer que a sua situação e o seu ambiente, a galera com quem você convive, ela não justifica suas ações. E ela Perfeito. não justifica a sua distância de Cristo. Perfeito. Mas, com certeza, aproxima se você estiver com gente que acredita no mesmo Sim. Deus que você. Sim. E a gente vê isso em vários momentos, porque Pedro, quando ele sai da linha, sei lá, André ou João vai lá e volta com ele. Ou quando qualquer um deles ali sai da linha ou esquece mais ou menos o motivo pelo qual Jesus veio, pelo qual ele os escolheu, sempre vem alguém da amizade deles e faz esse acorda, entendeu? Aham. Então, a amizade, tanto que Jesus, ele era amigo dos discípulos. Ele não era só um mestre deles, Isso é ele muito tinha uma legal. intimidade com eles. Sim. As amizades, elas fazem total diferença em como, quando e o porquê você vai pro céu. E por que você se aproxima de Cristo. E isso é Ou algo... se afasta também, né? Ou se afasta também. Então, a gente é muito suscetível, porque minha irmã, ela brinca com isso, ela fala assim, gente, na igreja, a gente mal vai tomar uma água sozinha. A gente não consegue ir pro culto sozinho. Quem dirá ver uma vida cristã sozinho? Então, o Cristo, ele foi muito sábio em escolher 12 pessoas para eles todos compartilharem da mesma experiência que eles estavam vivendo. E isso os aproximou de Cristo, né? E eu fiquei pensando, né, também, Tamar, né, claro, ela viu ali Cristo fazendo um milagre, ela sabia escolher as suas amizades, mas diante daquele contexto, possivelmente ela também ouviu em algum momento coisas negativas. Mas ela, devido à sua conexão com Cristo, né, de admirar Cristo, ela não deixava que as influências negativas atrapalhassem a sua fé. Perfeito. Ela escolheu o melhor lado. Exatamente. Ela não deu espaço pro outro lado, né? Ela escolheu o melhor lado. E aí, gente, eu me lembro de uma frase que eu vi no episódio, eu não lembro se foi mais no comecinho ou no meio, que é Pedro conversando com Mateus. E tinha um outro junto, era André? Será que era André? Acho que era André. E quando Pedro parte pra cima de Mateus, né? Assim, totalmente calminho. Né? Manso. Ele Ele era vai bem pra de boa. cima de Mateus Uhum. e Mateus fala, não é por você, é por ele. Eu Exatamente. estou aqui não Uau. por você. Né? Que a gente consiga lembrar. E quando
Pedro decide que ele vai defender Jesus, né? Que ele vai ser o protetor de Jesus. E aí a Damares falou muito bem pra gente isso, né? Que ele achou que por ele saber, ou por ele ser forte, impetuoso, que era só o que ele sabia fazer. Quando Cristo chamou ele achou que era isso que ele ia fazer, Uhum. né? Então, a gente acaba sempre pensando que é pelo que a gente sabe, pelo que a gente faz, e não por quem ele é, e pelo que ele pode nos fazer, nos transformar, né? Nos O que moldar. ele faz da gente, né? Exatamente. E eu acho muito bonito, assim, quando eu lembro de toda a história que a Bíblia nos relata sobre o processo do ministério de Jesus e depois do ministério que cada discípulo teve, cada seguidor dele teve, eles abnegaram de muita coisa. O sacrifício que eles fizeram é algo que eu acho que nenhum de nós, em 2024, no século que a gente tá, nesse momento da vida que a gente tá, a gente consegue mensurar. Porque eles abnegaram de absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, não é só a casa, a família. É assim, a crença de séculos que eles Sim. ouviram dos pais e dos familiares sobre aquilo. Aham. E tudo isso por Jesus. E porque eles fizeram isso, é porque a gente tá aqui hoje falando sobre isso. Olha só. Porque imagine que o Evangelho de Cristo e todo o conhecimento que a gente tem da Bíblia, toda a Bíblia, ela só existiu porque 12 pessoas foram ousadas o suficiente para falar dele. E isso permeou por séculos depois. E vai permear por vidas depois, Até que ele volte. até que ele volte. E é Sim. por isso que a Cidade Celestial, ela, por fundação, vai ter suas 12 pedras preciosas. Poxa, imagina que honra, cara. É você saber que lá no céu, na Nova Jerusalém, nesse novo momento que a gente vai ter com Cristo, essas 12 pessoas que foram ousadas o suficiente para falar de Jesus, elas vão ser honradas nesse sentido. E é essa honra que essa compaixão indescritível, que é o nome do episódio, ela quer nos gerar. Mas não é pela honra, é por Jesus. Isso Por me ele. trouxe né, você falando de deixar tudo, né? Imagina, e aquilo eles estavam herdando já de pai, de mãe e tal, dos familiares, e trazendo para o nosso dia, né? A gente precisa também fazer isso. Escolhas ao lado de Cristo. E às vezes são escolhas profissionais, escolhas de amizade, escolhas de tantas coisas que a gente precisa ser fortes para tomar uma decisão ao lado de Cristo. Constantemente, todos os dias, vou na faculdade, daqui a pouco eu tô lá na faculdade, tem um momento difícil, preciso, né? E eu preciso me posicionar como fazer isso. Às vezes a gente precisa, sim, ter o nosso lado, que é Cristo. A gente precisa ser firme e convictos de que Cristo tem algo grandioso para nós, que é a salvação, que é a eternidade. Perfeito, Exatamente. perfeito. O que mais chamou atenção depois de tudo isso que a gente já falou, né? Assim, ó, Damares, você fala pra mim qual foi o ponto alto desse episódio pra você. Começa no minuto 1, termina no minuto 54. Ok, entendi. O episódio inteiro, É, né? Foi tudo acho que muito dá pra bom, dizer, tudo assim, que a muito temporada bom, toda. sim. Todos eles. Além de todos esses que eu já, né, mencionei pra não repetir, acho que um que eu tava lembrando agora que me tocou bastante foi muito desse olhar de Jesus pra com Shmuel, repreendendo ele, assim, ficando muito decepcionado pela atitude que ele teve, porque Shmuel era uma pessoa que conhecia a Torá, que conhecia a Deus, mas também acho que uma questão visual e também que tocou muito meu coração foi... Então começou todo aquele fuzuê, a galera começou a fugir porque os romanos estavam vindo, e aí tudo ficou em câmera lenta. Sim. Nicodemos, ele começa a olhar pro cara que foi curado, e o cara que foi curado, que acabou sei lá, tipo, de andar, velho, ele não andou a vida toda, né? Muito tempo da vida dele, e ele não tava correndo, ele tava simplesmente em completo êxtase, vivendo o milagre dele, e seguindo a vida dele. E só por ele seguir a vida dele e viver o milagre dele, Nicodemos foi atingido, porque Nicodemos ficou, assim, completamente extasiado. E a cena é linda, né? É linda. Começa por aí, que a cena é maravilhosa, então aquilo me tocou muito. Inclusive a trilha nessa hora, ela começa com uma batida, parece no ritmo do coração, fica tum, tum. E mexe É verdade. profundamente. Mexe. E o câmera lenta, tem diretores que abusam e usam, né? E pra mim, o Dallas, ele usa na medida No certa. momento certo. Ali, esse tinha que ter em câmera lenta, né? Exatamente. Aquele momento ali me tocou muito. O olhar de Jesus, ele constrange muito. E isso, quando vou ler a Bíblia, parece que é Jesus de fato me olhando e me repreendendo por todas as vezes que eu não abneguei de coisas muito simples para viver com ele. E também de todas as vezes que eu resisti coisas que eram inimagináveis para estar junto com ele. Muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando, né? Já que vocês estão falando aí da parte que mais chamou a atenção,
Eu concordo com você, falou desde o início até o final. Não foi diferente comigo, eu fui impactado durante todo o período ali do episódio, mas não sei se vocês observaram aquele momento que as crianças estão em cima de um telhado, Ah, eu sou aí fã. daqui a pouco chega Muito fofo. Mateus, porque Mateus queria ver Cristo, né? E tinha uma multidão, ele não conseguia ver ali, Sim. imagina, pessoas cobridas. E é o no frio. momento Assistir de pipoca, né? arquibancada. Cinema, É. né? Eles estão comendo pipoca ali, né? Exatamente, aí vem exatamente aquilo quando Cristo fala sobre as crianças, né? Uhum. Sim. A receptividade, o carinho. Mateus, ele estava sendo criticado por pessoas que trabalhavam próximo a ele. Ele estava sendo, né? Sim. Você vai se encontrar com essa pessoa, tal. Mas ali as crianças demonstraram o amor, o acolhimento, o carinho, assim como a gente tem que demonstrar com outras pessoas. A gente precisa, às vezes, né? Fazendo uma analogia aí, Uhum. sermos, né? Como Uhum. crianças. E o legal, pra gente fechar, Paulinho, desse momento, é a expressão das crianças, Sim. né? Porque elas demonstram que a gente deve tratar os outros, né, com mais pureza, com mais docilidade. Existe essa palavra? Serenidade? Docilidade. Agora tem. Acabamos de criar? Então Sim. tá. Sim, sim, sim. É, ser mais dócil, ok? Tá Isso. bom, né? Com as pessoas, enfim. Além delas demonstrarem isso, elas demonstram uma expressão facial de que elas confiam em Jesus e que estão ali apenas para acompanhar a maravilha que ele vai realizar. Uhum. Então, na expressão delas, não tem dúvida, não tem medo, não tem crítica no olhar das crianças, né? Então, isso, para mim, isso me chamou muita Até o atenção. fato delas estarem ali se alimentando, É, parece que De boa, tá numa assim, né? leveza, Aham. né? Porque elas não têm dúvida. Sabiam tá tudo que certo. o Salvador estava ali. Perfeito, Exatamente. perfeito. A gente começou aqui super animado, né, falando desse episódio, agora a gente entrou assim num momento mais, né, solene. Vamos Gente, valeu, muito obrigada, viu, pela participação de vocês e porque a Damares participa de todos os episódios, né? Nesse ela está aqui, mas em Aham. todos ela também Eu tô esteve, sempre ali, só para é. deixar claro isso, Exato. tá bom? É muito bom ter você com a gente, Obrigada. tá bom? É bom estar aqui. E é muito bom, Paulinho, também, né, sua participação. Valeu, foi muito bom estar aqui com vocês, entre amigos de trabalho e falando de algo tão especial que é sobre Cristo. Legal. Valeu, Moisa. Valeu, B. Até a Valeu. próxima. Até a próxima. Valeu você pela sua companhia. Se quiser anotar aqui embaixo, o que mais te chamou a atenção nesse episódio? Não vale repetir o que a Damares falou, do primeiro, segundo até o último, tá bom? Mas o que te chamou a atenção, te salta aos olhos, te salta ao coração? Eu tenho certeza que, de alguma forma, isso que te chamou a atenção é o Espírito Santo falando com você, dizendo pra você, olha, tem espaço pra você no time de Jesus. Tem espaço pra você perto de Cristo. Chega de dar atenção pro pecado, pras feridas que a lepra tem deixado nas pessoas que convivem com você, mas desenvolve um olhar mais amoroso, mais dócil, mais perto daquilo que Cristo faz e gostaria que você fizesse também. E olha para os seus amigos, se eles estão te aproximando ou te afastando de Jesus. No dia a dia, em cada escolha, em cada decisão, em cada conversa, em cada momento. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo episódio.